Olá, este é o Você Pode, o podcast do curso de Direito Unifeob. Aqui nós estamos trazendo os professores do curso de Direito para que você possa saber que por trás daquele professor que você conhece da sala de aula, existe um ser humano com características que muitas vezes coincidem com as suas próprias características. Ela é advogada, professora universitária, bacharel em Direito pela Unifeob. Possui graduação em Letras, Português, Inglês, Literatura, iniciada na Universidade do Rio de Janeiro e concluída na Faculdade CCAA. Tem experiência na área de letras, com ênfase em línguas. Possui especialização em planejamento, implementação e gestão da educação à distância pela Universidade Federal Fluminense. Está cursando especialização em Direito Processual Civil pela UCAM. Ela é a professora Márcia Maeno de Campos, que é a nossa convidada de hoje. Muito obrigado por ter vindo e por ter aceito o nosso convite, professora Márcia. Eu que agradeço. Tá certo a lição de casa que eu fiz aqui? Tem alguma na coisa verdade, errada? é porque eu já concluí a especialização. Ah, já concluiu? De Direito Processual Civil. É. Ô, Márcia, como é que você saiu do Rio de Janeiro e veio parar em São João da Boa Vista? Então, o meu marido, ele foi chamado para trabalhar em Poços de Caldas. E nós fomos para Poços de Caldas, só que depois eu recebi uma proposta para trabalhar em Campinas, né, como coordenadora pedagógica, né, de uma escola de idiomas. E aí eu acabei passando num concurso lá da Prefeitura Municipal de Campinas e não estava muito legal. Meu marido em Poços, eu em Campinas. E meu marido começou a fazer direito aqui na Unifeob. Ele saía de Poços e vinha para São João. E ele começou a fazer o curso, ele gostou muito. E um dia ele falou assim, nossa, você ia se dar muito bem na faculdade. Você ia gostar muito. E como eu já não estava muito bem lá na Prefeitura de Campinas, né, eu estava com problema de depressão, né? E aí, problema de várias coisas, né? Problemas de saúde também. E eu resolvi pedir exoneração da prefeitura para vir para São João para fazer a faculdade de Direito aqui na Unifeob. Então você veio para São João para cursar Direito? Isso, exatamente. E aí você e o Jorge caíram na mesma classe, mas o Jorge parou um ano? Ele parou um período, né, um semestre, para depois nós ficarmos juntos. Isso, e aí exato. Eu me lembro que quando vocês estavam na mesma turma. Isso. Aí concluíram juntos. Concluímos juntos em agosto de 2019. Mas você nunca abandonou a português, inglês e literatura, né? Não, nunca abandonei. Sempre trabalhei com isso, seja por meio de correção de redações, né? Eu trabalhei um tempo corrigindo redações para a VUNESP, hoje eu estou na FGV. E eu ainda continuo trabalhando também na área de letras mesmo, né? De inglês. Hoje em dia eu estou numa escola aqui em São João da Boa Vista, coordenando o programa bilíngue. Ô, Márcia, me explica uma coisa. Como é que é esse negócio de corrigir redação do ENAD e corrigir redação desses grandes concursos, vamos chamar assim? Uhum. Porque não é só você que corrige de todo mundo. Não. Né? Então, tem vários professores de português que corrigem as redações. Como é que faz para que tenha um critério que seja igual para todo mundo? Há um critério por competências, né? Então, nós temos que avaliar certas competências, né, em relação à ortografia, uso de recursos coesivos, a construção do texto, né, a proposta, se está dentro, se o gênero textual está correto. Então, nós temos uma grade para ser seguida. Não é uma coisa altamente subjetiva. Não, não é, nem um pouco. Nós temos uma grade a ser seguida. Só que eu trabalho num segmento que é um pouco diferente, porque eu trabalho no polo PCD, pessoa com deficiência. Então, eu tenho um treinamento, né, justamente para entender essa escrita disléxica, escrita autista, né? Então, eu trabalho mais com esse tipo de redação. Você trabalha nessa área específica? Específica, exatamente. Já tem uns bons anos. E como é que você chegou a essa situação? Na época, eu estava lá em Campinas, na prefeitura, e eu tinha iniciado o meu mestrado na Unicamp, em literatura inglesa.
né? Então, a gente fica muito perto um do outro lá no IEL, né? No Instituto de Linguagem. E eu acabei conhecendo o pessoal que estava para participar dessa nova etapa, né, de correção da FGV, e acabei sendo convidada. Isso foi em 2014, se não me engano, já tem um tempinho. E aí eu corrigi Saresp, né? E depois eu comecei a trabalhar mais em relação a vestibular e concursos. Mas antes do FGV, você fazia VUNESP. VUNESP, isso. E aí, a banca era a VUNESP. A VUNESP também foi por convite ou... Foi por convite. Na verdade, foi indicação, né? Era um grupo do pessoal da Unicamp mesmo, né? E aí eu fui indicada. Unicamp e Prefeitura de Campinas. E aí eu tive a indicação. E até hoje eu estou com eles. Mesmo hoje em dia, nós nos reunimos, né? Mas está sendo virtualmente. Mas antigamente eu tinha que ir para São Paulo ou para Campinas para participar das reuniões presenciais. E nessa época de vestibular, por exemplo, quantos dias você dedica para corrigir redação? Depende da demanda, né? Mas em média... Em média, 2 semanas, às vezes 1 mês inteiro. E aí eu tenho que tirar uma parte do meu dia, por exemplo, no mínimo umas 3 horas, para eu me dedicar a essas correções. Aí você fica Sim, bem atarefada, mais atarefada ainda. Mais atarefada ainda, porque eu tenho que conciliar as aulas aqui na FEOB, né? A coordenação pedagógica e a advocacia e também a correção. Então, são semanas bem intensas para mim. E quando você cursou Direito, você fazia estágio no escritório de advocacia aqui em São João, que era o estágio do professor Rodrigo, que era seu professor. Isso. Tá certo? E aí eu queria que você contasse aquele evento onde vocês foram para o Congresso e fizeram aprovar um enunciado lá. Isso. Nós fizemos um enunciado, né? E esse enunciado foi feito na sala de aula. Isso foi uma coisa bem interessante que aconteceu. O professor Rodrigo ele propôs que nós fizéssemos um enunciado, ele trouxe para nós, né, explicou, e eu, juntamente com o meu grupo, nós fizemos o enunciado, né? E aí enviamos, e ele foi aprovado para ser apresentado perante... tinha um plenário, tinha tudo, né? Tinha as comissões específicas, né? E depois tinha que passar para uma votação no plenário. E aí o nosso enunciado foi escolhido, nós fomos convidados para ir. No caso, eu fui representando o meu grupo, né? Da primeira vez a Ionan foi, e da segunda vez foram mais pessoas. Nós fomos 2 vezes para Brasília. Fomos em 2017 e 2018. E nessa primeira experiência, né, eu tive a oportunidade de ir e fiquei na comissão das tutelas de urgência. E foi bem interessante, porque eu tive que ir lá explicar, né, o meu enunciado. Que tipo de público que era? De partícipes? Nossa, foi um pouco complicado, porque tinha o Tartucci na plateia não, na comissão. A banca, né, digamos assim, eram o ministro Cuquina, o Daniel Mitidiero, o Sérgio Arenhart, seria o Marinoni, mas o Marinoni não conseguiu estar presente. Então, são aqueles doutrinadores que a gente estuda na faculdade, né? E como eu fui uma das primeiras a me apresentar, foi até tranquilo, falei, tal, não teve ressalva, todo mundo concordou, porque há uma votação na comissão para passar para ir para o plenário. E foi sem ressalvas. E depois, quando eu sentei, aí as outras pessoas foram se apresentando, aí eu fui ver que quem estava perto de mim e tinha apresentado depois de mim era o Tartucci. E aí eu fiquei um pouco assim, né? Mas como eu não conhecia ninguém, digamos assim... O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que tinha um grupo de estudantes da Faculdade de Direito de São João, que eram 4, né? Isso. Que, entre os quais estava a Márcia, e os demais que participavam não eram estudantes do curso de Direito, eram juízes, desembargadores, promotores e doutrinadores. Doutrinadores, né? Se não me engano, só tinha uma estudante lá. E era, acho que, se não me engano, era numa faculdade do Rio de Janeiro. A gente recebeu
uma pesquisa até para a gente saber quais eram os alunos de São Paulo, de Minas. Parece que nós éramos os únicos que eram de universidade, né, alunos universitários, que estavam lá nessa comissão. Nesse congresso. Isso. Mas aí vamos voltar ali atrás. Você voltou, sentou, quando você vê, Isso. o Dr. Tartus estava do lado ali, Exato. ele ia apresentar. Você falou assim, Nossa, você já conhecia ele pessoalmente? Não, eu não conhecia ninguém, Não sabia quem era e eu estava um pouco nervosa, né? É normal, né? Se eu soubesse, eu tinha trazido um livro para ser autografado. Exatamente, eu levei um livro de um amigo, do Rodrigo, e do Dr. Rodrigo de Farias, e eu pedi para o Sérgio, para o Daniel Metidiero, para eles assinarem, né? E eu levei um que o Didier assinou também. Só que, porque o nome dessas pessoas que estariam nas comissões, né, na banca e tal, os coordenadores, estavam quando a gente recebeu o convite. Era sabido. Isso. Mas o Tartus, ele estava lá para ter o seu enunciado apresentado também, né? E eu não tinha ideia. Depois que eu olhei, eu falei, nossa, é o Tartus, vou... Depois até eu tirei uma foto com ele, né? Mas foi até bom, porque eu acho que eu ficaria mais nervosa ainda se eu tivesse percebido, né? Se você soubesse que ele estava te ouvindo, você não teria feito a exposição com tanta tranquilidade. Exatamente. Então foi uma experiência assim muito especial estar lá, participar daquela comissão, ouvir os ensinamentos lá, que foi fantástico. E depois passar pelo plenário e ser aprovado. E nos vademecums tem lá o enunciado. Hoje 40. nos vademecums tem o vademecum. E quando que vocês ficaram sabendo que tinha sido aprovado? Lá mesmo ou vocês já tinham voltado para São João? Não, foi na hora, porque tem a votação no plenário. Ah, é na hora? Isso. E aí, quando teve a votação no plenário, estava aprovado. Assim, pouquíssimas ressalvas, né? Que tem pessoas que votam sim ou não, normal. E aí nós conseguimos aprovar. Na hora a gente ficou sabendo. Aí eu avisei o professor Rodrigo, avisei o Ciro. O professor Rodrigo não estava junto? Não, ele não foi com a gente. Porque, na verdade, o convite foi só para a pessoa que acabou enviando, né? Fez a inscrição e acabou enviando, né? Formatou tudo direitinho, que tinha sido eu. E, obviamente, que foi um trabalho em grupo, mas como eu estava com o notebook naquele dia, eu fui, formatei, fiz tudo e enviei para a comissão para ser aprovado. Ô, Márcia, e ali na hora, quando foi aprovado, o pessoal se manifestou positivamente, os colegas que estavam participando? Sim. Meio que falaram assim, claro que tinha que ser aprovado. Era uma coisa que tinha que ser aprovada, realmente. E alguns não passaram, acabando não passando, né? Alguns não, a maioria não passou, né? Muitos não passaram, eles ficaram reclamando, mas o nosso não teve muito problema, não. Foi bem recebido. E quem eram os 4, então? Só por uma questão de justiça? Não eram 4, era acho que mais. Éramos eu, o Jorge, o Gustavo, de Santa Rita de Caldas, o Luiz Gustavo, de Poços de Caldas, o Rodrigo, de Farias, a Débora, de São José do Rio Pardo, a Dani, se não me engano, ela é de Vargem Grande do Sul, a Rose, que era escrevente aqui no fórum, ela aposentou, e a Ayonan. Era um grupo um pouco grande, mas era um grupo que era muito entrosado. A gente fazia muito trabalho. A ideia que era 4, porque acho que só 4 foram, não é isso? É porque teve uma segunda vez que aí fomos eu, o Rodrigo, o Luiz Gustavo e a Ayonan. Acho que foi por conta dessa segunda vez que nós fomos em 2018. Que eu acho que foi quando eu era docente na sala de vocês. Pode ter sido. Aí foram 4. Que aí nós fizemos, cada um fez o seu, e aí nós fomos de novo para Brasília. E essa aprovação te incentivou ainda mais na carreira da advocacia, do direito ou não? Sim, Você já estava empolgado o suficiente? Já estava e incentivou mais, principalmente porque muitas das vezes a gente acha que não é capaz, né? De muitas coisas. Fazer aquele enunciado dentro da sala de aula, né? Claro que a gente tinha os ensinamentos do Rodrigo, do professor Rodrigo, mas não era uma coisa tão esperada, né? Éramos alunos do 6º módulo, na época nós estávamos no 6º módulo, e foi realmente uma surpresa, porque não é algo muito recorrente. Aprovar um enunciado não é algo tão fácil quanto parece. Então, foi um fator assim muito incentivador para mim,
para saber que eu acho que eu sou capaz de algumas coisas. E, claro, meus colegas que estavam comigo, que fizemos o enunciado juntos também, mas principalmente por estar lá e ter falado, né, e ter sido aprovado. No entanto, que depois o próprio Gajardoni, o Arthur, eles falaram: nossa, mas vocês são estudantes? Vocês não são formados, não são advogados? A gente era estudante. E eles acharam diferente. E aí tinha uma professora universitária que era juíza, inclusive, ela, nossa, eu queria ter uns alunos assim, com essa coragem. Porque olha só. era coragem, né? Eu não imaginava que seria daquele jeito. Mas eu já estava preparada para falar na frente de algumas pessoas, né? Mas foi bom eu ter sido uma das primeiras, porque depois que eu fui ver, as pessoas que estavam lá eram pessoas do mais altíssimo gabarito, de muito conhecimento mesmo. Talvez um conhecimento que eu acho que eu nunca terei. São pessoas que estudam muito, né? Que alcançaram, talvez, o último estágio, né? O último nível deles na profissão. Quando você recebeu o convite, vamos chamar assim, do Jorge, para vir cursar Direito aqui em São João da Boa Vista, você já tinha uma carreira na área de português, inglês, literatura estabilizada. Sim, né? Era até concursada. Você já né? era até concursada e tal. Você imaginava que poderia subir um degrau tão positivo como esse? Não. Eu nunca imaginei. Eu achei que seria... Assim, na Faculdade de Letras também eu tive uma boa formação, era uma boa aluna. Eu tive participei de algumas palestras, dei algumas palestras também. Mas eu não imaginei que eu teria tanta oportunidade, né, de crescer dentro da faculdade, como aluna mesmo. E das experiências que eu viveria. Eu não fazia ideia que eu iria para Brasília 2 vezes, que eu teria um enunciado juntamente com meus colegas aprovado. Isso foi em 2017. Em 2018 eu fui para os Estados Unidos representar a FEOB também numa conferência internacional, né? Então, eu não imaginei que eu teria tantas experiências assim, não. Foi realmente uma surpresa, ainda mais porque eu sou muito, talvez não pareça, mas eu sou muito tímida. Então, na sala de aula, eu sou quieta, eu presto atenção, eu faço as coisas que tem que fazer. Posso confirmar isso. Você sabe, né? Mas eu gosto bastante de escrever, de fazer as coisas mais corretamente possíveis, né? Mas eu não imaginava que eu teria essas oportunidades. E hoje, Márcia, você tem uma carreira jurídica e uma carreira como professora de português, inglês, que na verdade nem acho que em sala de aula você não está mais como professora, né? Não, eu estou tá só na coordenação, somos gestora só. Né? Isso. Você tem uma carreira que as duas se equilibram ou não? Se equilibram. Sim, eu consigo, por enquanto, conseguindo equilibrar. E você pretende levar as duas? Pretendo. Continuar tanto como gestora de escola de português e inglês, como advogada na área do direito? Sim. Por enquanto, eu estou conseguindo fazer essa harmonia entre as carreiras, né? Mas é difícil. Tem um fato que eu acho que é bastante curioso, que é a situação de que você tão logo se formou, o Ciro já te convidou para dar aula em literatura, como é que chama a matéria? Era leitura... E interpretação de texto, né? Isso, leitura, interpretação e produção de textos. Como é que foi para você isso? Eu fiquei muito feliz, porque era algo que eu sempre Você estava almejei. esperando ou foi uma surpresa? Foi um pouco... Foi de surpresa, só que era algo... Eu tinha a vontade, eu tinha o sonho de trabalhar na faculdade, né? De trabalhar onde eu me formei. E eu já tinha experiência, né? De bastante tempo, né? Eu tenho mais de 20 anos de experiência de sala de aula. E foi uma surpresa, mas foi uma felicidade muito grande. E eu achei que eu tinha muito para contribuir, né? Então, apesar de eu ter me formado em agosto de 2019, né, eu lembro até do dia, 1º de agosto de 2019, que foi a colação de grau no teatro, 2 de fevereiro de 2020 eu estava iniciando, né, a minha carreira como docente universitária, como professora universitária aqui na UniFeOB.
E foi uma felicidade muito grande. E apesar desse curto tempo, né, que eu tinha me formado, né, aí depois colei grau, passei na OAB, comecei a advogar também, mas era algo que eu queria muito. Eu tinha muito esse desejo de lecionar na faculdade. Então, foi uma ótima surpresa, né, que eu agarrei com todas as forças que eu tive. E, na verdade, foi o início de uma carreira docente que, na verdade, não era o início, né? Porque você já tinha 20 anos de docência, Isso, só que não... Exatamente. Qual que é a diferença do aluno do ensino médio, que aprende o verbo to be, e dos alunos da universidade? Assim, na minha opinião, tem pouca diferença. Tem pouca diferença, né? Eles estão ali para realmente começarem, né? Falando sobre os anos iniciais mesmo, né? Dos alunos que hoje em dia eu dou aula no segundo módulo e no sexto, mas na época era no primeiro e no segundo. Então a gente estava recebendo aqueles alunos, acolhendo, tinha aquela transição. Fase de transformação realmente, ainda, né? Isso. Muitos deles estavam saindo do ensino médio e entrando na faculdade. Alguns estavam muitos anos sem estudar. Então, uma diferença pouca em relação à transição, ao acolhimento. Mas, obviamente, né, nós recebemos pessoas com mais experiência de vida, por exemplo, né? Alguns adolescentes, mas temos muitos adultos também. Então, tem mais essa diferença em relação à experiência de vida, de ouvi-los também, porque nós aprendemos muito com nossos alunos, né? Então, eu acho que tem pouca diferença em relação a acolhimento, a mostrar o caminho para eles que eles têm que percorrer em relação aos alunos de fundamental, de ensino médio, né? Eu acho que a diferença ainda é pouca. Por isso que eu acho que aqui na faculdade nós temos esse acolhimento tão grande, né? Porque é uma transição para eles, é um mundo diferente. Ô, Márcia, todos os teus alunos sabem ou eles vão saber agora que você é rock and roll na veia? Olha, talvez alguns alunos meus saibam, mas talvez para alguns seja uma surpresa, que eu nem sabia que o senhor sabia disso, dessa informação. O senhor quem é? Que você sabia disso. Eu sou. Por quê? Qual que é a tua ligação com o rock? Você gosta do quê? AC/DC? Minha ligação é muito grande. Eu, desde pequena, eu gostava muito de música, né? Eu cantava, eu tive banda de rock, umas maluquices, né? Mas eu sempre fui muito ligada Mas no Rio à de música. Janeiro não era melhor você ter samba? Não, nunca fui, não. Meus pais sempre gostavam mais de rock mesmo. No entanto, que um dos primeiros CDs... Então tá explicado. A gente é da época do CD, né? Época que meu pai comprou o aparelho de CD, e o primeiro CD que eu ganhei do meu pai foi o The Wall, do Pink Floyd. Então eu tenho uma ligação muito grande com rock progressivo, né? Heavy metal também eu gosto. Não parece, mas eu gosto. De Iron Maiden, dessas coisas. E eu sempre tive uma ligação muito grande, porque eu sempre gostei muito de inglês também. Então eu ouvia muito música em inglês, né? Muito rock, e eu transcrevia para estudar, para treinar o ouvido. Aprender inglês ouvindo música. Isso, exatamente. É uma lição do professor Luiz Francisco Soeiro Araújo de Faria. O Chico, famoso exatamente. Chico. E aí eu gostava muito, né? Eu sempre gostei muito de Queen também. E eu tenho uma ligação muito forte, no entanto, que o meu TCC, né, da Faculdade de Letras, e posteriormente eu publiquei ele como um artigo científico na Universidade do Minho, né, em Portugal, que eu falei sobre literatura britânica, né, falei sobre um livro específico, né, Animal Farm, Revolução dos Bichos, do Orwell, e fiz um comparativo com um álbum do Pink Floyd, que se chama Animals, que tem muito a ver, que tem tudo a ver, na verdade, com o livro do Orwell. E aí eu gosto bastante de literatura, de música, principalmente quando eles misturam isso, né? Então eu tenho uma ligação muito grande com música. Eu gosto muito de rock, eu já fui em vários shows. Hoje em dia eu não vou mais, porque eu acho que eu não tenho mais pique para isso, não tenho mais energia, não tenho mais idade, mas eu tenho uma ligação muito grande com música. Mas você já foi uma roqueira? Já, nossa. Rock and roll mesmo? Rock and roll, nossa, quando eu era adolescente, só usava preto, blusa de rock,
cabelo bem comprido, todo show que tinha, né? Como eu sou do Rio de Janeiro, eu morava perto, né? Nós temos uma foto aqui de você como roqueira, posso mostrar? Eu acho que vocês não têm isso não, porque eu não tenho nem mais Mentira, Facebook. mentira, brincadeira. Mas eu ia em muito show. Eu ia em muito show quando eu morava no Rio de Janeiro, que eu morava próximo dos lugares, né? Que tinham um show, né? Que era quando tinha Rock in Rio. Eu ia, que também era bem próximo. Apesar de que o Rock in Rio não é muito um show de rock, né? Mas eu ia no dia do metal, né? Ah, tá. No dia que tinha Iron Maiden, né? Eu ia nesses dias. Então as grandes bandas de rock do mundo você já assistiu no Rock in Rio? Algumas. Iron Maiden, Judas Priest, já fui no show de Purple, já fui Roger Waters, do Pink Floyd, já fui, só que nessa vez eu fui em São Paulo. Na época eu morava em Campinas, já estava para esses lados aqui. Já fui em alguns shows, não tantos quanto eu gostaria, mas acho que os que eu era bem fã, fui bastante já. Se você fosse fazer uma viagem hoje e pudesse levar apenas um álbum para escutar no caminho, qual que você levaria? The Division Bell. Division Bell, do Pink Floyd. Então Pink Floyd é o teu preferido. É. Tá vendo, gente? Tem muita coisa que vocês não sabem e eu sei que a Márcia é rock and roll na dele. Ô Márcia, tem 3 perguntas aqui que a gente faz para encerrar a entrevista, que é para deixar o convidado bem mais à vontade, bem mais tranquilo. E eu vou fazer esse papo rápido com você agora, porque infelizmente estamos chegando no final. O que você ainda faz na vida que, se pudesse, você nunca mais faria? Uma coisa que você ainda faz, mas que você fala assim, olha, isso aqui, se eu pudesse, eu terceirizava para outra pessoa fazer. Esse ano eu mudei alguns hábitos meus, mas acho que mais em relação a hábitos alimentares. Eu gostaria de deixar de beber refrigerante, comer muito doce, que eu gosto muito. Então, eu gostaria de ter uns hábitos melhores em relação à alimentação. Eu ia falar até de sedentarismo, mas eu comecei a fazer uns exercícios, né? Por conta da saúde mesmo, mas eu acho que gostaria de dar uma maneirada nos doces. Tem um cara no curso de Direito que gosta muito de doce. Aliás, agora ele é só aluno no curso de Direito, que é o Éder. Come um bombom que você não faz ideia. O Éder. Eu tô Sonho de sabendo valsa que o é o Éder não preferido pode dele. ver um bombom, né? Sonho de valsa é o preferido dele. Se você fosse presidente da República por um dia, presidente da República não, se você pudesse resolver um problema do mundo, você encontrasse o gênio da lâmpada, esfregasse a lâmpada e o gênio falasse assim, qual o problema que você quer resolver no mundo? Qual que seria o prioritário na tua forma de ver? Miséria. Acabar com a miséria no mundo. Porque isso envolve muita coisa, né? Fome, saneamento básico, educação básica. Então, acho que seria a miséria. Só que é algo a miséria muito... era primordial. Para mim, sim. Obviamente, é algo muito difícil, mas seria a miséria, para poder englobar as outras coisas Várias também. coisas numa solução só. Isso. E o que estraga o seu dia, professora Márcia? Falta de educação. Olha. Falta de educação é algo que... Eu sou uma pessoa muito calma, não sei, aparentemente, né? As pessoas até falam, eu sou uma pessoa calma, tranquila, mas a falta de educação às vezes consegue me tirar um pouco do sério. Então é algo que me deixa bastante chateada. E tem visto muito ou pouco? Diminuiu? Muito. É? Vejo muito. Como eu trabalho em escola, né, às vezes a gente vê, né, algumas situações no trânsito, infelizmente. No trânsito acho que é o que mais tem, né? Nós vemos muito, apesar de nós morarmos em São João, né? O pessoal até fala do trânsito de São João. Para mim é uma maravilha, porque tudo é questão de referência. Para quem morou no Rio de Janeiro, então o trânsito daqui é maravilhoso. Mas no trânsito a gente vê muito. E falta de educação no trânsito não significa só xingar o cara que passou na tua frente, o cara que virou sem dar seta. Significa parar em lugar que é reservado para deficiente, parar em lugar que é reservado para idoso, né? Isso. Hoje mesmo eu vi uma situação. Eu até olhei assim, não, isso aqui é de idoso. Eu fui dei ré, eu estava me preparando para estacionar, mas eu não enxerguei que era de idoso. Aí foi só eu dar ré e ir para outro lugar para estacionar, a pessoa chegou lá e estacionou. Estacionou. Tem gente que não respeita, que não... Você sabe que agora aqui em São João eles estão com a mania o seguinte, que como não está tendo zona azul mais, eles acham que as vagas de idoso e de deficiente também não são mais reservadas, né? Exatamente. Então, eu acho que esse desrespeito, né, essa falta de educação é algo que
espero que a gente mude um pouco, né? Porque é algo que a gente vê muito, né? No trânsito eu acho que é bem complicado. Ô, Márcia, foi um prazer recebê-la aqui. Gostei muito. Espero que você tenha passado uma meia hora bastante agradável também. Muito rock and roll para você, muito Pink Floyd. Muito e obrigada. até uma próxima oportunidade. Obrigado por ter vindo. Muito obrigada, eu que agradeço. Uma conversa maravilhosa. Eu tive vários flashbacks muito positivos. Muito obrigada. Então tá bom. Encerramos aqui mais um Você Pode, o podcast do curso de Direito UniFeob. Obrigado por você estar nos acompanhando e até a próxima.